Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira, dia 14/4. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em João, capítulo 3, versículos 16 a 21. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, nesse período pascal que estamos vivendo, hoje o Senhor nos ensina através do Santo Evangelho que o amor de Deus é tão grande, que Ele enviou o seu Filho unigênito para anunciar a boa nova da salvação, para morrer nos braços da cruz, a paixão do Senhor, que Ele viesse a ressuscitar, e todo aquele que nele crer tem a vida eterna. Olha que profundo. Se você crer em Jesus, você tem a vida eterna, você será salvo. Porque se eu creio em Jesus, eu vou segui-lo. E se eu sigo Jesus, eu vou seguir o caminho certo, vou seguir o caminho da vida, o caminho da salvação, da vida eterna. Se eu creio em Jesus, eu vou procurar caminhar com a igreja. Eu vou procurar ter uma boa vida de oração, conhecer a palavra de Deus, saber o que agrada o Senhor, o que lhe desagrada, e assim por diante. Se eu creio em Jesus, eu tenho a vida eterna. Agora também diz o Senhor aqui: quem não crê em Jesus já está condenado. Isso é forte, né? Quem não crê em Jesus já está condenado, porque não acreditou no Filho de Deus. Ou seja, não acreditou em Jesus, então não tem como ter a vida eterna. Se Jesus, Ele é o autor da salvação, Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, e eu não creio nele, filho e filha, como eu vou querer a vida eterna se eu não creio em Jesus? Como eu vou querer a salvação se eu não creio em Jesus? E olha, se eu não creio em Jesus, eu não vou caminhar com a igreja. Se eu não creio em Jesus, eu não vou procurar as coisas de Deus, porque eu não creio. Eu não creio. Eu vou levar a minha vida dia após dia do jeito que eu preferir, mas Deus não faz parte da minha história. E isso não é nada saudável. Pelo contrário, é muito ruim. Porque se eu não creio no Senhor, então eu também não creio na vida eterna. Está vendo, meus filhos? Mais um passo do Evangelho de hoje, quando o Senhor disse assim, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas em vez da luz. Jesus veio como luz. E quantos que não aceitaram essa luz, porque suas obras eram más. Preferiram permanecer no erro, na desobediência, do que abraçar a luz. Porque aqueles que abraçam a luz, que é o próprio Jesus, a vida tem que ser outra. Se eu abraço a minha fé na pessoa de Jesus, que veio como luz na minha vida, a minha história vai mudar. Porque o Senhor é luz da minha vida, então as minhas atitudes serão outras. O meu comportamento será outro. Agora, se eu rejeito a luz, se eu não quero a luz, então eu não quero Jesus na minha vida.
porque as minhas atitudes não são boas, não são de acordo com a vontade de Deus, e eu quero permanecer nesses atos ruins. Está vendo, filhos, quantas e quantas pessoas que infelizmente agem assim? Desta forma, rejeitam Jesus, não querem saber da luz, e isso não é nada bom. Por isso temos que rezar por aqueles que se encontram nessa situação, que não querem saber de Jesus, que não querem saber da luz, que querem continuar caminhando da forma que está, mas de um modo ou de um jeito errado. Estão pondo em risco a própria salvação. Estão pondo em risco a própria salvação. Por isso, meu filho e minha filha, peçamos ao Senhor a verdadeira conversão do nosso coração e também peçamos ao Senhor que tantos e tantos que estão caminhando distante de Deus possam procurar o Senhor e ter aquela fé e confiança que sem Jesus não tem salvação, que sem Jesus não tem vida eterna. Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.